E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre a regra dos 3, ferramenta de produtividade essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse vídeo, da nossa linha editorial Só as Melhores Ideias. E o tema que eu tenho para você hoje tem o poder de mudar o seu jogo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a regra dos 3. Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar se é a tua primeira vez aqui. Olha só, meu nome é Carlos Henrique e o meu trabalho aqui é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. É isso, é só disso que eu falo aqui e eu coloco conteúdo todo domingo, 17 horas, lives, domine a sua semana, beleza? E o vídeo de hoje, vídeo gravado toda quarta-feira, meio-dia, sai um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar da regra dos 3, beleza? Tamo junto? Então, se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, é um prazer compartilhar essas ideias com você. E nós vamos discutir isso hoje, tá bom? Se é a tua primeira vez aqui, eu preciso fazer um comentário, fazer um disclaimer aqui para você, para te informar como que eu produzo conteúdo. E eu produzo conteúdo da seguinte forma. Eu pego a minha experiência pessoal, combinado com as leituras que eu faço, e eu tiro o melhor disso e eu produzo um conteúdo para você, tá bom? Para ajudar você, porque de repente você tem uma vida atribulada, compromissada e tal, e quando eu venho aqui, eu procuro pegar o suco, as melhores ideias e produzir um conteúdo para você. Então, por isso que o nome desta linha editorial maravilhosa é Só as Melhores Ideias. E o que é que você vai ver no vídeo de hoje? Primeira coisa, o que é a regra dos 3? Segunda coisa, quais são os benefícios de você aplicar essa regra hoje? Eu vou te passar de um jeito que você consegue aplicar hoje na sua vida, tá bom? Vou lidar com eventuais objeções que você tenha, tá? Eu vou te passar o jeito certo, ou melhor, eu vou começar te passando o jeito errado, depois eu vou te passar o jeito certo num passo a passo para você aplicar isso, começar a aplicar isso hoje, e eu fecho o vídeo com um resumão para a gente amarrar tudo, beleza? E em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela com você para fins didáticos, tá bom? Tamo junto, tá claro para você? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Estamos aqui, deixa eu só baixar, aqui direitinho, para ficar melhor distribuído. E olha só, voltando aqui, como eu comentei com você, eu produzo conteúdo combinando minha vivência com as minhas leituras. Muito bem. Da onde eu tirei esse conteúdo de hoje? Eu tirei de um livro, e o nome do livro é o seguinte, é Hiperfoco, de um autor chamado Chris Bailey. E se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas se eu não me engano, ele fala da regra dos 3, tá? No capítulo 3 do livro. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá, vamos falar o que é isso? O que é a regra dos 3? E é muito simples. É incrível quando é incrível que muitas vezes as ideias mais simples sejam extremamente efetivas, tá bom? O que é a regra dos 3? A regra dos 3 nada mais é do que uma técnica de produtividade. E o que você vai fazer? Você vai escolher todo dia, eu faço no final da noite. Então, no final da noite de hoje, eu sento e eu vou escolher as 3 tarefas mais importantes para amanhã. É só isso. Antigamente, eu fazia com mais, eu meio que fazia uma lista de tarefas. Mas depois que eu conheci a regra dos 3, eu faço isso. Eu penso o seguinte, para o meu dia, quais são as 3 tarefas mais importantes que eu preciso fazer no meu dia? Ponto. É isso, tá bom? E olha só, por que isso é importante? Por que isso é bacana? Porque essa técnica, o que ela vai fazer por você? Ela vai te ajudar a focar no que realmente é importante. Porque eu não sei qual é a tua linha de trabalho, a minha até que é mais tranquila, mas tem linhas de trabalho que a pessoa está apagando incêndio direto, assim, você tem 10 prioridades. E quando você tem 10 prioridades, nada é prioridade. E essa técnica, o que ela vai te fazer? Ela vai te ajudar a focar. Então, para amanhã, o que você tem que fazer? As 3 tarefas mais importantes
para amanhã. E por que eu estou frisando isso? Porque às vezes, muitas vezes, nós gastamos uma quantidade de tempo com coisas que são urgentes, mas não necessariamente sejam importantes. Não necessariamente são importantes. Normalmente, aquilo que é urgente não é importante. E o contrário, aquilo que é extremamente importante, na grande maioria das vezes, não é urgente. Exemplo para você. Vamos supor que você esteja em muito boa saúde hoje. Cuidar da sua saúde é uma coisa importante, mas talvez não seja urgente. De repente, se você faltar num treino da academia, ou se você comer algum alimento que não seja muito saudável, talvez não tenha um impacto urgente na sua saúde amanhã. Então, olha que interessante. Uma das coisas que eu gosto nessa técnica, ela ajuda a você a focar no que é importante. Então, se você está me vendo agora, eu presumo que você tenha um projeto pessoal, que você queira levar do pensamento à realidade. Muito bem, você pode aplicar a regra dos 3 no seu projeto pessoal. Você pode aplicar no seu projeto pessoal. E pode ser que não seja urgente. De repente, são coisas importantes, mas não são coisas urgentes. De repente, você lê um capítulo de um livro, é uma coisa importante. De repente, você fazer um relatório, você fazer um resumo, entendeu? E normalmente, as coisas importantes, elas não são urgentes. Então, vamos colocar aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com você, para falar o que é a regra dos 3. Nada mais é a regra dos tops, a regra dos 3 nada mais é do que escolher antecipadamente as 3 tarefas ou atividades mais importantes que você precisa fazer no seu dia. Escolher antecipadamente. Muito bem. Só que eu vou negritar. Olha só. Um ponto importante aqui. A lista dos 3, ela não é mágica, tá? Mas o que ela vai fazer por você? Se você considerar a grande quantidade, não necessariamente de trabalho, mas a grande, no mundo que nós temos hoje, com uma grande quantidade de distrações, então essa regra dos 3, o que ela vai fazer por você? Ela vai ajudar você a otimizar o seu tempo e você evitar as distrações. Falando de uma outra forma, ela vai ajudar que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer, tá bom? Mesmo que você esteja num mundo cheio de distração, tá bom? E ela vai ajudar você a progredir na direção dos teus objetivos. Beleza? Tamo junto? Olha só. Por que ela é importante? Por que esse conteúdo aqui é importante? Por que eu quis trazer isso aqui para você? Por quê? Primeiro, vai ajudar você a manter o seu foco, vai ajudar você a aumentar a sua produtividade e vai te ajudar a reduzir o estresse. Beleza? Tamo junto? E aí, de repente, você pode me dizer assim, tá, Carlos, mas qual é a diferença, então, da regra dos 3 e a lista de tarefas que eu já faço? E essa é uma pergunta importante. Então, qual que é a diferença da regra dos 3 e uma lista de tarefas? E olha que interessante. A lista de tarefas que você faz com 1, 2, 3, 4, 10 são tarefas que você coloca, que você acredita que você tenha que fazer. A regra dos 3 é outra coisa. A regra dos 3 são as 3 atividades mais importantes que você precisa fazer. Não necessariamente a mais urgente. Você percebe essa diferença? Um exemplo muito simples. Quem faz faculdade, quem está na faculdade,
tem um trabalho de graduação chamado Trabalho de Conclusão de Curso, o famigerado TCC. Muito bem. Só que você recebe, teoricamente, tá? A pessoa, ela recebe a informação do TCC com muito tempo de antecedência. Salvo engano, 2 ou 3 anos de antecedência. Tá, mas aí as pessoas procrastinam. O TCC é uma coisa importante, mas ela pode se tornar uma coisa urgente se você não agir com antecedência. Entendeu? Ela é importante, mas pode se tornar urgente. A regra dos 3, o que ela faz por você? Ela coloca o teu foco nas coisas importantes. Ah, você tem 10 urgência, beleza. Mas você tem 3 coisas importantes. E eu vou te dar aqui a minha... na verdade, vou abrir meu coração para você. Eu não lembro onde eu vi essa distinção. Porque às vezes você lê e mistura autor, mas é mais ou menos assim. Aquilo, na minha visão, tá? Aquilo que é importante vai ter um impacto na sua vida, é um impacto de longo prazo. Não é uma coisa para você resolver amanhã. Opa, alguma coisa que você precisa fazer para amanhã. Isso é uma coisa urgente. Então, normalmente, o que é importante tem um impacto de longo prazo, ele não é urgente. Certo, certo. Ou, normalmente, aquilo que é urgente, aquilo não é importante. Ou seja, ele tem um impacto de curto prazo, mas o nível de importância dele é muito pequeno. Então, se você reparar na sua vida, para você que está me vendo, para você que tenha um projeto pessoal que você quer levar do pensamento à realidade, é muito provável que o seu projeto pessoal não seja urgente, não seja uma coisa de vida ou morte, não seja uma coisa que você tem que fazer amanhã, mas é uma coisa importante. Beleza? Faz sentido para você? Então tá bom. Uma outra coisa, olha só, já vimos que não é uma lista de tarefas, não, é uma lista com as coisas mais importantes. E tem uma característica da regra dos 3 que para mim ela é maravilhosa, que é o seguinte, olha só, ela é flexível. Em que sentido? Olha só, você pode pegar a regra dos 3 e você pode adaptar para o dia inteiro. Quais são as 3 coisas mais importantes que eu tenho para fazer amanhã? Muito bem. Ou você pode fazer assim, quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso fazer amanhã de manhã? Ou amanhã à tarde? Ou amanhã à noite? Ou esta semana? Você decide. Você vai pegar este conceito e você vai adaptar para a sua realidade. Mas olha que interessante, você sempre vai estar com o foco naquilo que é mais importante. Beleza? Faz sentido? Uma coisa que eu procuro trazer aqui, esse aqui é um canal de desenvolvimento pessoal para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Muito bem, qual projeto pessoal? Qualquer projeto pessoal. Qualquer um. Pode ser na área da saúde, pode ser na área de relacionamento, pode ser na área pessoal financeira, desenvolvimento pessoal, essas coisas. Muito bem. Este conceito, a regra dos 3, vai te ajudar em qualquer área. Qualquer área. Exemplo, digamos que você esteja acima do peso e você tenha o desejo de emagrecer ou melhorar a sua saúde. Muito bem. Uma das tarefas mais importantes, de repente, pode ser marcar uma consulta com um nutricionista, ou procurar um personal trainer, ou visitar uma academia, ou se matricular numa academia, ou fazer uma consulta, marcar uma consulta com o médico. É urgente? Talvez não seja urgente, mas é importante. Entendeu? Vamos supor que o seu projeto pessoal seja empreender. Você tem uma ideia de empreendedorismo aqui. Um exemplo de tarefa importante para você. Talvez seja fazer uma pesquisa no Google, nessa área de atuação que você queira montar um negócio, que você queira empreender. De repente assistir um vídeo, de repente comprar um curso, de repente assistir uma aula. Você vai decidir. Mas é interessante que você preste atenção nisso, porque são coisas que não necessariamente não. Na grande maioria das vezes não são urgentes. Você pode fazer amanhã ou você pode fazer depois de amanhã, mas o impacto deles no longo prazo
vai fazer muita diferença na sua vida. Tá bom? Beleza? Então tá. Agora vamos passar para os benefícios. Quais são os benefícios de você aplicar a regra dos 3 na sua vida? Tá? Primeiro eu vou passar os benefícios um por um e depois eu vou falar os benefícios de uma vez, depois eu vou descer em um por um para a gente explicar um por um para você. Primeiro benefício, vai aumentar a tua clareza e teu foco. Ponto. Primeira coisa. Segundo, olha só, você vai evitar a procrastinação, ou melhor, você vai combater a procrastinação. Certo? Terceiro benefício, que foi o benefício que eu falei no tópico anterior. Flexibilidade. Você vai adaptar na sua rotina. De repente, o único momento do dia, de repente você não tem um dia inteiro. De repente você tem um período do dia. Quais são as 3 coisas mais importantes para eu fazer das 8 ao meio-dia? Ou no período da manhã, ou no período da tarde. Você vai determinar. E por fim, isso vai te ajudar a você gerenciar melhor as novas demandas que forem chegando. Por quê? Porque sempre vai chegar demanda nova, sempre vai chegar demanda nova, sempre vai ter mais coisa para você fazer. Beleza? Então vamos lá. Clareza e foco é o primeiro benefício. Vamos aqui para a minha tela para... Ai, nossa, eu não terminei de escrever. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ponto. Benefícios. Primeiro benefício. Aqui. Clareza e foco. E foco. Olha só. Cara, só de você ter... E é interessante isso, porque quando você... aí você vê como que você se adapta melhor. E eu gosto de fazer isso à noite. Então hoje à noite, final da noite, tá? Quais são as minhas 3 prioridades, as 3 coisas importantes que eu preciso fazer para amanhã? Eu escrevo, eu tô aqui no escritório, tá aqui de casa onde eu tô gravando, eu escrevo e eu deixo em cima, né, num bloco de papel, eu deixo o papel em cima da minha mesa, não tem mais nada, só tem aquilo. Então, quando eu chego no escritório de manhã, tá claro na minha mente o que eu tenho que fazer. Então, normalmente, são as 3 prioridades, as 3 coisas que eu faço logo cedo. Então, tipo, 8 horas da manhã, eu já fiz. Então, eu já ganhei meu dia, não, eu já venci o meu dia, digamos assim. Eu já comecei muito bem o meu dia, fazendo aquilo que é essencial. Então, me dá clareza. Eu vou te falar, puta, se você já teve, se você que tá me coloca aqui para mim nos comentários, se você que tá me vendo já teve algum problema com clareza, de você ter tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar, cara, isso aqui vai te ajudar muito. Muito, 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 muito. Beleza? Segundo benefício. E voltando aqui para minha tela. Segundo benefício é o seguinte. Meu amigo, clareza e foco. Segundo é combate a procrastinação. E eu tenho uma regra não, mas um hábito, vamos colocar assim. Eu cheguei, eu tenho a primeira tarefa. Eu não faço mais nada até eu concluir a primeira tarefa. Concluí, beleza. Vou, tomo um copo d'água, tomo um café e eu passo para a segunda. E depois eu passo para a terceira. Então, do momento em que tá claro para você, tá? Você escreveu num papel do jeito que você quiser, do jeito que funcionar melhor para você. Mas do momento em que você tem uma visão clara do que você tem que fazer, facilita para você. Facilita não. Dificulta com que você procrastine. Porque o que vai fazer? Como está claro, facilita a barreira de entrada. Uma das coisas que, e eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, que é interessante é o seguinte. Normalmente, quando a gente procrastina, é que a gente pegou aquela atividade que a gente precisa fazer. Só um minutinho. A gente pegou a atividade que a gente tem que fazer e na nossa cabeça, tá? Ela tá grande. Nossa, por exemplo, eu preciso fazer o roteiro desse vídeo. Meu Deus, eu preciso fazer o roteiro desse vídeo. Tá, como é que eu começo? Puxa, fácil. Ou eu pego um livro. Tá, isso aqui. Quais são as principais ideias? E eu começo a escrever no papel. Só que do momento em que eu só escrevi no papel, eu já diminuí
o tamanho na minha cabeça, puxa, já não tá mais tão grande. Entendeu? E o bom de você escolher as 3 tarefas é que aquilo que estava vago, que estava grande, que estava distante, não, você facilita, você reduz o tamanho. Fica fácil. E uma coisa, as 3 tarefas mais importantes não significa necessariamente que você precisa fazer a tarefa inteira. Por exemplo, todo dia, eu tenho um hábito, todo dia eu preciso encontrar um tema para gravar conteúdo. Todo dia. Ah, significa que eu vou gravar, fazer o roteiro para esse tema? Não, não significa isso. Mas eu preciso encontrar o tema. E a minha produção de conteúdo eu dividi em 5 partes. Primeira parte, escolher o tema, que é o que eu faço todo dia. Depois, escrever um roteiro. Depois, gravar o vídeo. Aí tinha, antigamente, a parte, ponto 4, de editar o vídeo e depois subir o vídeo. A parte de editar o vídeo eu cortei, eu não edito mais. Vai com erro, vai do jeito que tá. Por quê? Porque senão a edição me toma muito tempo. Tá? Então eu pulei a parte da edição. Mas todo santo dia eu preciso encontrar um tema. E aí depois eu começo a esboçar o roteiro. Então, olha só, do momento em que eu já tenho as 3 atividades mais importantes já definidas, isso já me ajuda muito para o resto do dia. Beleza? Vamos para o terceiro benefício. E que para mim é maravilhoso, que é o seguinte, o terceiro benefício é a flexibilidade. Olha só, que eu comentei com você. E por que que isso é um benefício? Porque você vai pegar esta ideia e você vai aplicar na sua vida do jeito que você quiser. Certo, certo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, ela é mãe, ela tem 3 crianças. Ela tem uma de 10, uma de 8 e uma de 3. A rotina dela é completamente diferente da minha. Mas ela consegue, ela pode pegar esta ideia, né? Ela pode pegar essa ideia e adaptar na vida dela, na vida corrida dela. E agora, salvo engano, ela comentou comigo que ela se separou do marido dela, então para ela vai estar ainda mais corrido. Para uma pessoa com 3 crianças pequenas, que 10, 8 e 5 anos, na minha visão, são crianças pequenas. Então, ela precisa de técnica de produtividade ou ferramenta de produtividade de uma forma incrível, que senão ela não faz nada. Ela não se organiza para nada. Então, uma pessoa que tem uma vida dessa pode pegar este conceito e adaptar na própria vida. E para ela vai fazer muito mais sentido do que uma pessoa que não tenha filhos, por exemplo. Então, para mim, tá? Flexibilidade, o ponto da flexibilidade é muito bom. E o último benefício da regra dos 3 é o seguinte: vai te ajudar no gerenciamento, vai ajudar no gerenciamento de novas demandas. E por que que isso é importante? Olha só, porque sempre vai ter nova demanda, sempre vai ter. Então, olha só, o que que acontece? Eu não sei qual é a sua linha de trabalho, se você trabalha fora, não sei a tua rotina. Mas imagina o seguinte, imagina que, e eu sugiro a você, minha sugestão para você aqui, Carlos Henrique, falando, no final do dia, você pega um momento e você já vê quais são as 3 atividades mais importantes do seu dia. Próximo dia. Imagina que no dia seguinte, ou no trabalho ou em casa, porque não, isso aqui não necessariamente pode ser de trabalho, pode ser na sua rotina pessoal. Então imagina que, sei lá, você precisa marcar uma consulta no médico, você precisa ligar para o seu gerente de banco, você precisa fazer alguma coisa que é importante. E de repente, dependendo de como seja o seu dia, da sua atividade de trabalho, de repente, como seja a sua rotina, começa a pipocar um monte de coisa e você não faz. Então isso aqui vai te ajudar no seguinte sentido. Imagina, você já começa o seu dia com as 3 atividades mais importantes. Você liquidou as suas atividades mais importantes, aí já era. Aí pode vir o que vier, porque o mais importante já foi feito. Faz sentido para você? Tamo junto? E comenta aqui embaixo. Comenta aqui, vamos estabelecer um diálogo aqui para eu não ficar falando sozinho. Comenta aqui comigo. Na sua vida, quais são os 3, em que áreas, né, das 3 atividades mais importantes acontecem na sua vida, tá bom? Coloca aqui para mim. Mas agora, então só para
só para a gente amarrar isso. Quais são os benefícios? Tá? Benefício número 1, clareza e foco. Segundo, vai combater a procrastinação. Terceiro benefício, cara, este conceito, esta ferramenta é extremamente flexível. Quarto benefício, vai te ajudar muito com as demandas que forem surgindo ao longo do dia. Beleza? Então, para você, tá, que tá me vendo, e você tem uma rotina complicada, que você tem filho, que você tem marido, ou que você tem um trabalho incerto, que eu quero dizer no seguinte sentido, que ele não tenha uma rotina muito firme. Você começando com as 3 atividades mais importantes vai te ajudar pra caramba. Beleza? Só que aí, de repente, vamos dando prosseguimento aqui, você pode dizer assim para mim, tá, Carlos, eu entendi tudo isso que você tá me dizendo, é muito bonito, isso é legal, mas de repente você chega para mim e fala assim, Carlos, e se eu tiver mais de 3 tarefas? Se eu tiver mais de 3 tarefas importantes para fazer, como é que eu faço? E aí eu vou falar para você. Você tem mais de 3, tá? Você vai escolher 3. Cara, ó, pode parecer. Imagina que você fala assim, Carlos, eu preciso fazer A, B, C, D. Eu vou dar uma sugestão para você de como que eu aplico isso, para você entender. Você lista todas as suas tarefas que você acha que você tem que fazer, você lista numa folha de papel, certo, certo. E você se faz a seguinte pergunta: para o objetivo X, para o meu objetivo, para o objetivo que eu quero alcançar, de todas essas tarefas aqui, se eu pudesse realizar só, se eu precisasse, ou pudesse, se eu pudesse realizar só uma, qual seria? E daquele monte, você vai escolher uma e vai colocar na outra folha. Muito bem. Você se faz a pergunta de novo. Dessas que sobraram, então suponhamos que você tenha feito uma lista de 10. Você tirou uma, sobraram 9. Das 9 que sobraram, se você pudesse fazer só uma, qual seria? Aí você olha ali, puta, a número 5. Passa para uma outra folha. Sobraram 8. Ah, dessas 8 aqui, se eu pudesse realizar só uma, qual seria? E põe para cá. Acabou. Você priorizou. Entendeu? Então, olha só. A regra dos 3, ela vai ajudar você a focar e priorizar. Então, se você tem... Vamos ficar no número 10, tá? Se você tem 10 atividades para fazer que sejam importantes ao longo do dia. Eu não te conheço, eu não sei qual é a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Tem algumas atividades mais importantes do que outras. Não tem? Não, sério, conversa comigo. Coloca aqui se você concorda comigo. Tem algumas coisas mais importantes do que outras. Então, essa ideia, essa ferramenta, esse conceito da regra dos 3 vai te ajudar a clarear na tua cabeça o que é mais importante. Um minutinho, pausa para água. Por outro lado, você é rebelde, vamos supor que você seja rebelde e você fala assim para mim, Carlos, a regra dos 3 ela é muito rígida, ela é muito restritiva, né? Ela tira a minha liberdade. E eu falo para você, não! Não. É exatamente o oposto. A regra dos 3, o que ela vai te dar? Ela vai te dar mais liberdade. Porque do momento em que você foca nas 3 atividades que são mais importantes, o que acontece com você? Olha só, ela vai liberar espaço mental. Tem uma coisa que talvez aconteça com você, que eu já senti um pouquinho, mas eu já vi comentando em alguns livros, que fala o seguinte, que quando a gente procrastina, você fica com aquele negócio assim, puxa, eu não quero fazer agora, mas eu preciso fazer tal coisa. Ah, eu não quero fazer agora porque eu preciso fazer, eu não quero fazer agora, mas eu preciso fazer. Sabe aquele lance assim? Você não bebe nem desocupa o copo? Você não faz, mas também não tira o negócio da tua cabeça? E uma coisa que, pra mim, essa regra dos 3 dá, ela me dá liberdade no seguinte sentido. Quando, no final do dia, quando eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer no outro dia, eu relaxo. Eu relaxo. Sabe aquele lance de relaxar? Porque tem um detalhe, eu não preciso contar com a minha memória. Eu não preciso ficar pensando, ai meu Deus, preciso me lembrar. Não, eu já escrevi. Então, tipo, fazendo
uma analogia, eu faço um download do HD na folha de papel, acabou. Porque no outro dia eu só tenho um trabalho, é ler aquela folha de papel que eu já deixo na minha cara. Ponto. Acabou. Então, olha só, isso aqui vai te dar, assim, na minha visão, tá? Isso aqui vai te dar mais tranquilidade, vai ajudar você a relaxar, porque tá escrito e você já focou no mais importante. Você não vai ficar com aquela sensação assim, ah, acho que eu tô esquecendo alguma coisa, ou puta que pariu, esqueci de fazer tal coisa. Não, né? E aí, de repente, você fala assim para mim, tá, Carlos, mas eu não consigo prever quais são as minhas tarefas mais importantes do dia. E aí eu digo para você, na verdade, você consegue. Olha que interessante, porque quando você fala de imprevisto, olha só, imprevisto, você está falando de coisa urgente. Olha mais uma diferença entre urgente e importante. A regra dos três, ele fala das coisas importantes. Certo, certo. Então, se é importante, ela tem um efeito de longo prazo. Então, é uma coisa que já está na sua cabeça. Ah, você não consegue prever o seu dia? Lógico que não. Mas de coisa pipocando. Mas normalmente, aquilo que está pipocando é urgente e não é importante. Então, do momento. E assim, como eu comentei com você no tópico anterior, a regra dos três, ela te permite ser flexível. Porque você pode escolher manhã, tarde, você pode escolher, você tem 4 opções. Você pode pensar no dia inteiro, ah, quais são as 3 tarefas mais importantes do dia, ou da manhã, ou da tarde, ou da noite. Você tem, na verdade, são múltiplas opções, entendeu? Então, olha só, as tarefas importantes, na minha visão, elas são mais fáceis de prever. Talvez você não consiga prever a urgência, é outra história. Mas do momento em que você fez, no momento em que você já começou o seu dia, e eu falo por mim, pegando aquilo que é mais importante, aí você já fez rapidinho. Aí o dia sobrou para as urgências, digamos assim, mas aquilo que era importante já foi feito. Beleza? Tamo junto? Então vamos aqui para a minha tela para eu escrever suas objeções. Então, primeira objeção é a seguinte: Carlos, e se eu tiver. Compartilhei? Não. Vou compartilhar aqui. Carlos, se eu tiver mais de 3 coisas importantes para fazer. Na minha visão, não são importantes, são urgentes. Então, isso aqui não se aplica para você, tá? Ó, objeção número 2. A regra dos 3. Dos 3 é muito restritiva. Não é não. Ela não é não. Ela vai te dar liberdade. Ela vai ajudar na sua produtividade com liberdade. Por quê? Porque você pode escolher. Ou você pega o dia inteiro, ou você pega partes do seu dia. Tá bom? Então, ela não é. Ela pode ser qualquer coisa menos restritiva. Tá bom? E por fim, sua outra objeção seria, Carlos, eu não tenho como prever. Eu não tenho. Eu não tenho como prever, né? Quais serão as coisas mais importantes no meu dia. E eu digo para você, olha só, aqui você não está falando de coisa importante. Você está confundindo importância com urgência. E urgência realmente você não tem. Então, vamos lá para ficar bem claro para você essa questão. Normalmente, o que é importante
não é urgente. E o que é urgente não é importante. Então, você pode deixar uma coisa importante se tornar urgente? Pode. Exemplo, cuidar da sua saúde. Vamos supor, tá? Que hoje você esteja em boa saúde. Tá? Você cuidar da sua saúde enquanto ela está boa é muito mais fácil do que você cuidar da sua saúde depois que ela deteriora. Certo, certo. Mas você pode deixar? Pode. Você pode deixar uma coisa importante virar urgente. É uma opção sua. Mas, voltando aqui para o tema. Como a gente está falando de coisas importantes, importante, vai ter um impacto no longo prazo. Certo, certo. Então, tem como prever. Então, não confunda, neste caso, importância com urgência. Beleza? Faz sentido? E agora, vamos para o jeito errado. E o jeito errado de você aplicar isso aqui é fácil. Muito fácil. Primeira coisa, começar o dia sem um plano definido. Muito fácil. Segundo, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que é a ilusão do multitarefa. Vai fazer 10 coisas. Terceiro, deixar que as distrações te dominem. Você pode fazer isso. Então vamos aqui, vamos compartilhar com você. Compartilhar a minha tela com você. Então, o que você vai fazer aqui? Jeito errado. Começar seu dia sem um plano definido. Tentar ser multitarefa ou ceder à ilusão da multitarefa e, por fim, deixar que as distrações te dominem. Vamos comentar brevemente um por um. Olha só. Primeiro ponto, começar sem um plano. Por que nós precisamos de um plano? Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu vou comentar de novo com você brevemente. Deixa eu ver só se eu acho a imagem aqui para facilitar para você entender. Porque essa é uma ideia importante que vale a pena a gente comentar. Só um minutinho que eu vou compartilhar essa imagem. Vou compartilhar aqui uma imagem com você. Você vai me... Cadê aqui? Deixa eu ver. Já tá pegando, não é isso que eu quero. PDF. Vamos ver. Pronto, vou ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela com você. Alt 3, isso. Olha o seguinte. O que eu estou mostrando para você? Uma bolinha de golfe em cima de uma bola de basquete. Muito bem. De uma forma muito genérica. É assim que a nossa mente funciona. O que é a bolinha de golfe? A bolinha de golfe é a mente consciente. Tá? O que é a mente consciente? É o que está conversando com você. É o Carlos Henrique. Muito bem. O que é a bola de basquete? É a mente subconsciente. E a mente subconsciente, o que ela faz? Ela faz todo o resto. Então, enquanto a bolinha de golfe, ela decide para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ela toma as decisões, a bola de basquete, mente subconsciente, ela executa. Só que tem um detalhe. A mente consciente, apesar dela dar a direção, ela tem uma limitação. Ela só se concentra em uma ideia de cada vez. Pensa quando você está aprendendo alguma coisa. Exemplo, quando você está aprendendo a dirigir. Tá? Eu sempre cito esse exemplo porque para mim foi muito difícil. Tem uma série de informações que você está aprendendo, certo? E é difícil. Então, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente dirige com as duas mãos no volante, a gente dirige tenso, tal. Por quê? Porque a gente está aprendendo. Então, tudo o que a gente aprende, de novo, a gente aprende pela bolinha de golfe. A gente aprende pela mente consciente. Aí a gente repete. Opa, a mente consciente entende que isso é importante e ela transfere para o subconsciente. Aí entra no piloto automático. Muito bem, olha só. Se você,
Por que eu estou te contando tudo isso? Pelo seguinte, quando você começa o seu dia sem um plano, opa, a mente consciente, ela não tem instrução clara. Ela não tem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que você sempre faz. Ela vai entrar na zona do hábito. Então, você vai fazer as coisas habitualmente. Certo? Certo. Se está bagunçado, vai continuar bagunçado. Então, o plano, quando você começa sem um plano, você começa sem clareza. Você vai esquecer de fazer as coisas importantes. Você vai esquecer. Certo? Então, para que serve o plano? Para te dar clareza. Para ajudar a mente consciente, para ajudar a bolinha de golfe a focar. É por isso. Beleza? O segundo ponto, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como eu comentei com você. As atividades que requerem atenção, tá? Você ler um livro, você fazer um documento, você gravar um vídeo como eu estou gravando com você, para você. Neste exato momento, eu só estou gravando esse vídeo. O meu celular está aqui atrás desligado, eu não estou falando com ninguém, não tem nada tocando. 100% da minha atenção está aqui. Certo, certo. Então, quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você pega esta atenção que é pequena e você pulveriza. O que acontece? O teu resultado cai. A tua produtividade cai. Você faz mal feito. Então, é necessário que você se concentre. E, por fim, hoje, nós vivemos na era da distração. Exemplo, o teu celular é uma distração. Se você tem mídia social no teu celular, Facebook, Instagram, rede social, essas coisas, são bons? São bons. Tem o positivo, tem um lado positivo e negativo. E o lado negativo é a distração. E nós chegamos ao jeito errado, né? Terminamos o jeito errado de você aplicar o conceito. Começar sem um plano, tentar multitarefa, entendeu? E deixar que as distrações te dominem. Mas, graças a Deus, temos o jeito certo. E olha só, uma das coisas mais maravilhosas que tem no mundo é o jeito certo. E eu coloquei para você o jeito certo num passo a passo de 5 passos. Eu vou falar os 5 passos, depois eu vou voltar um por um, beleza? Então, passo número 1, você vai escolher, você vai definir as 3 tarefas mais importantes do seu dia. No meu caso, minha sugestão, eu sempre faço à noite, tá? Antes de dormir, eu chego no escritório, eu anoto as coisas mais importantes para eu fazer no dia seguinte. Muito bem. Passo 2. Olha só. Minha sugestão para você. Elimina as distrações. O que significa isso? Dependendo do que seja as suas tarefas mais importantes, você não pega o celular antes de você fazer essas tarefas. Você faz as tarefas primeiro, dependendo do que seja. Beleza? Ou então, puxa, Carlos, eu tenho uma tarefa, uma para amanhã, uma para tarde, uma para noite. Tá bom. Então, quando você for fazer as suas atividades mais importantes, o que é você eliminar a distração? De uma forma muito simples. Você coloca o celular numa outra sala, ou você põe teu celular no modo avião, ou você avisa para o pessoal que está com você que você está trabalhando em alguma coisa importante. Beleza? Passo 3. Olha só. Faça uma atividade de cada vez. É interessante isso, né? Que a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, faz uma coisa de cada vez. Passo 4. Seja flexível. Este conceito que eu estou passando para você pode ser adaptado à sua rotina. Não está escrito em pedra, tá bom? Passo 5. Você vai revisar aquilo que você conseguiu fazer no dia. É isso. Beleza? Vamos aqui para minha tela, porque eu vou compartilhar com você agora. Ops. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, voltamos. Jeito certo. E no passo a passo do jeito certo, vamos lá. Passo 1. Você vai identificar defina as 3 tarefas mais importantes do seu dia. Ponto. Tô compartilhando? Tô. Beleza. Passo 2.
Passo 2, você vai eliminar as distrações. Aqui. Elimine as distrações. Precisa ser algo mirabolante? Não. Algo simples. Simples, nada de outro mundo. Deixar o celular na outra sala, botar o celular em modo avião. Por que eu falo celular? Porque 80% das pessoas se distraem com o celular. Tá bom? Nada mirabolante. Passo 3. Concentre-se em uma atividade de cada vez. Pega a primeira, termina a primeira. Pega a segunda, termina a segunda. E assim sucessivamente até a terceira. Pega a terceira, termina a terceira. Um passo de cada vez. Passo 4, olha só, você vai ser flexível. E o que eu quero dizer com isso? A minha sugestão para você, eu vou voltar aqui para mim. Olha só, minha sugestão para você. Coloca a atividade e coloca a atividade de forma, encaixa ela no período mais tranquilo que seja para você. Então, vamos supor que de manhã seja tranquilo para você. Coloca as 3 atividades para fazer nesse período de manhã. Ou vamos supor que seja tarde. Você faz o que está urgente de manhã e deixa as coisas mais importantes para tarde. O que eu, Carlos Henrique, prefiro? Eu prefiro fazer o que é importante de manhã, quando eu estou bem, quando eu estou descansado, quando eu estou com a cabeça limpa, a cabeça fresca, depois de ter dormido. Tá bom? Então essa é uma sugestão pessoal para você. E por fim, olha só. Passo 5. Reveja as suas conquistas. E o que quer dizer isso? Por que eu falo? Ops. Por que eu falei disso? Porque você vai aplicar uma técnica de produtividade na sua vida. E uma coisa que é interessante é quando você vê que no final do dia você conseguiu fazer aquilo que você se predispôs a fazer e você avançou na direção do teu objetivo, isso vai te dar um ânimo, isso vai te dar um gás, isso vai te dar emoção positiva. Você está agregando prazer ao processo. E quando você agrega prazer, qual é a sua tendência? A sua tendência é repetir. E você vai ficando cada vez melhor, e cada vez melhor, e a tua vida vai avançando. E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso. E agora eu vou fazer aquela amarração, o resumão, para a gente fazer a amarração do vídeo, tá? Para que você saia com o negócio fresquinho aqui na sua cabeça. E sobre o que é que nós falamos hoje? Nós falamos hoje da regra dos 3. O que é isso? Isso é uma ferramenta de produtividade para ajudar você a fazer as coisas mais importantes, mais produtivas, para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Muito bem, da onde eu tirei isso? Olha só, livro Hiperfoco, salvo engano, capítulo 3, autor Chris Bailey. E por que eu comento isso com você? Porque eu produzo conteúdo combinando a minha vivência com as minhas leituras. E eu sempre falo da onde eu tirei as ideias para você. Beleza? Muito bem. O que é a regra dos 3? A regra dos 3 nada mais é do que você escolher as 3 atividades mais importantes para você realizar no seu dia. Na minha sugestão pessoal para você. Faça isso à noite para você já começar no dia seguinte. Você não vai começar o dia seguinte pensando assim, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Não. Você definiu isso no dia anterior, então você já começa o dia seguinte pronto, tá bom? Por que ela é importante? Porque vai ajudar você a focar naquilo que é mais importante. Olha só, não é uma ferramenta para você apagar incêndio. Não, é uma ferramenta para ajudar você a focar naquilo que é mais importante. Beleza? Por que isso é bom para você? Olha só, vai ajudar a manter o foco, vai aumentar a tua produtividade e vai reduzir o teu estresse. Beleza? Muito bem. Qual é a diferença entre a regra dos 3 e uma lista de tarefas? Lista de tarefa é as coisas que você tem que fazer. Mas a regra dos 3
São as 3 atividades mais importantes que você precisa fazer. Não necessariamente as mais urgentes. Você pode ter uma lista de tarefas com 20 coisas para fazer, mas de repente só tem uma importante. Então a regra dos 3, ela te ajuda a separar aquilo que é importante do resto. Beleza? Muito bem. Quais são a outra. Desculpa, me confundi. Quais são os benefícios da regra dos 3? Primeiro benefício, vai aumentar a tua clareza e teu foco de cara. Segundo benefício, vai te ajudar a combater a procrastinação. Certo? Certo. Terceiro, flexibilidade. Por quê? Porque você pode aplicar do jeito que você quiser. Você pode aplicar para um dia inteiro, você pode aplicar para amanhã, para tarde ou para noite. Você decide. Você vai pegar este conceito e encaixar na sua vida. Quarto benefício, vai te ajudar com a gestão de novas demandas. À medida que outras coisas forem pipocando, os teus 3 mais importantes já está claro na tua cabeça. Beleza? Muito bem. E se de repente me pergunta, Carlos, e se eu tiver mais de 3 coisas para fazer? Eu falo para você, filho, você vai escolher os 3 mais importantes. Raramente as atividades têm a mesma importância. Sempre tem prioridade. Beleza? Você pode me dizer, Carlos, a regra dos 3 é restritiva. E eu digo para você, não. Ela não vai restringir a sua liberdade. Ela vai aumentar a sua liberdade. Porque vai aumentar, vai dar clareza na sua cabeça. Tá bom? E depois, de repente, você pode me dizer, Carlos, eu não consigo prever as tarefas mais importantes. E aí eu falo para você, você está confundindo importância com urgência. Aquilo que é importante você consegue prever. Beleza? Jeito errado de você começar seu dia. Começar sem um plano, tá? Tentar ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou então você ceder à distração. São os 3 erros que você pode cometer, tá? Mas aí depois também temos o passo a passo do jeito certo. E olha só, para fechar com o passo a passo. Passo 1, você vai definir as 3 tarefas mais importantes do seu dia. Passo 2, você vai eliminar a distração. O que 80% das vezes é ficar longe do celular. Terceiro, você vai fazer uma atividade de cada vez, uma coisa de cada vez. Quarto, olha só, você vai ser flexível. Você vai pegar este conceito e vai adaptar a sua vida. Passo 5, no final do dia, você vai rever o que você conseguiu fazer. E se você aplicar isso aqui certinho, existe uma grande probabilidade, tá? Uma grande possibilidade de você fazer tudo que você se predispôs a fazer. Beleza? Olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Olha só, não pedi nada, mas olha a qualidade do conteúdo. Então, você pode curtir, você pode deixar um joinha, ou você pode dar um like, você escolhe, tá bom? Comenta aqui comigo com o que você tem dificuldade. Comenta que conteúdos que você gostaria que eu trouxesse aqui, que essa é uma das coisas que eu adoro fazer. E por fim, se você que está me vendo, por acaso não precisar desse conteúdo, de uma coisa eu tenho certeza, você conhece alguém que precisa. Então, compartilhe esse vídeo. Beleza? Tamo junto? Então, olha só, muito obrigado pela atenção. É um prazer enorme estar aqui com você. Para você que está me vendo agora, antes que eu esqueça. Todo domingo, 17 horas, temos live. Domine sua semana. Seja dominante. Beleza? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com você e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!